Bom dia, criançada! Tudo bem com vocês? Hoje é sexta-feira, dia 19 de março, e hoje é dia da gente estudar história. Então, peguem a apostila de vocês, coloquem aí na página 7, para que nós possamos dar início aos nossos estudos. Bom, antes da gente começar a ler aqui na apostila, fazer a apostila, eu queria contar uma historinha para vocês. Nós estamos estudando em história o surgimento das cidades. Então eu queria contar para vocês um pouquinho como que surgiram as cidades, sem a gente ler aqui na apostila, tá? Pessoal, a gente vai começar falando antes do surgimento das cidades. Há muito tempo atrás, pessoal, o homem, quando eu falar homem, é ser humano, homem, mulher, crianças, eles viviam nas cavernas. Então, passei para você semana passada os Croods, aquele filme que mostra lá aquele começo do homem ali vivendo nas cavernas. E o filme ele é muito parecido como foi na realidade. O que acontecia? Naquela época, o ser humano ele tinha muito medo do que estava fora das cavernas. Por isso ele vivia a maior parte do tempo lá dentro. Então, quando ele saía, ele ia só bem perto da caverna e sempre durante o dia, porque ele tinha medo do desconhecido, ele tinha medo da noite, ele tinha muito medo dos animais, ele tinha muito medo do que estava lá fora. Então, ele saía para buscar comida e voltava, ficava lá na caverna. E isso o ser humano viveu assim durante muito tempo. Lembrando que quando os seres humanos, esses seres humanos que viviam na caverna, apareceram, os dinossauros já haviam sido extintos muitos milhões de anos. Ser humano e dinossauro nunca se encontraram pessoalmente. O que a gente sabe sobre os dinossauros é pelos esqueletos deles, é pelos fósseis deles. Então, tudo que a gente sabe hoje dos dinossauros é pelo osso deles. Mas isso é possível, Cássia? Isso é verdade? É sim. Existe dentro do nosso corpo um material chamado carbono 14, que a gente consegue, com esse material, detectar quanto tempo aquele fóssil está na natureza. Vocês vão estudar isso quando vocês forem um pouco maiores, lá em química. Provavelmente, quando vocês estiverem ali no 9º ano, vocês começam a estudar isso. Então, pessoal, voltando aqui, o ser humano, ele nunca encontrou o dinossauro. Então, quando a gente vê em filme aí dinossauros, seres humanos, é filme, é desenho, isso nunca existiu na realidade. Os homens das cavernas, eles não tinham medo do dinossauro, eles nem sabiam da existência do dinossauro. Eles tinham medo de outros animais, eles tinham medo do desconhecido, eles não sabiam o que estava lá fora. E foi assim durante muito tempo. A gente chama esses homens de pré-históricos, porque essa história é muito antiga, tá, pessoal? Isso é coisa aí de 40 mil anos atrás. E aí viveram assim durante muito tempo. Até que, o que acontece lá nos Croods? É verdade. Lá nos Croods, eles descobrem o fogo. Com a descoberta do fogo, o fogo foi uma grande evolução para o ser humano. Porque com o fogo, os homens das cavernas, eles sentiram mais segurança em sair das cavernas, porque eles perceberam duas coisas. Primeiro, os animais tinham medo do fogo. Segundo, o fogo iluminava a noite. Então agora eles podiam ir para lugares mais longe, porque eles tinham fogo. Então eles não precisavam voltar antes do anoitecer. E eles não precisavam ter medo dos animais. E aí, pessoal, os homens das cavernas deixaram de viver nas cavernas e durante muito tempo eles recebem uma outra denominação agora. Eles vão passar a ser chamados de nômades. O que é um nômade? Nômade hoje, a gente fala que são aquelas pessoas que não têm um lugar fixo para morar.
Então, o que acontece com essas pessoas? Elas se mudam constantemente. Elas não são iguais a nós, que a gente tem uma casa e a gente vive na nossa casa. Não, de tempos em tempos, eles mudam de lugar. Naquela época, por que eles se tornaram nômades? Porque eles se fixavam num lugar, eles comiam tudo que tinha lá perto na região. Quando acabava o que eles tinham para comer, eles mudavam. Então, a mudança deles dependia da alimentação. Então, acabava a comida, vamos sair daqui, vamos procurar um outro lugar para viver. E foi assim também durante muito tempo, vivendo como nômades. Até que, num determinado momento da história, eles perceberam que seria interessante eles se unirem. As pessoas se unirem, porque quando eles passaram a se unir, eles tiveram mais força para se proteger, eles tiveram mais força para poder caçar o seu alimento, para procurar o seu alimento, um ajudava o outro. E aí eles perceberam então que seria interessante eles se unirem. E de repente, pessoal, eles perceberam que se eles se unissem, eles não precisavam ficar mudando de lugar toda hora. Eles poderiam viver fixos. E foi aí que surgiram os primeiros povoados, que depois viraram as primeiras cidades. Agora, duas características importantes que vocês têm que saber para a prova e para a vida. Onde surgiram as primeiras cidades do mundo? Toda cidade, ela sempre surgiu as primeiras, né? Perto de rios. Isso é importantíssimo, pessoal. Você pode ter certeza que vocês vão ter que saber para o resto da vida. Então, as primeiras cidades do mundo, elas surgiram próximas a rios. Por quê? Porque, pessoal, eles começaram a desenvolver aí a agricultura. E aí, imagina você, lá no lugar, lá onde eles viviam, você começar a plantar e você não ter água perto para irrigar. Então, eles precisavam de água para irrigação. E a agricultura, ela começou a ser muito importante para eles. Então, todas as primeiras cidades, elas surgiram próximas a rio, porque eles começaram a desenvolver a agricultura. E a agricultura foi muito importante, porque eles precisavam se alimentar. Eles deixaram de procurar comida no mato. Não, a gente não precisa disso, a gente vai produzir o nosso alimento. Nós vamos plantar. E outra coisa, além disso, gente, eles precisavam de água para beber, né? Eles precisavam de água para sua higiene, eles pescavam. Então, estar próximo ao rio era uma condição fundamental para as primeiras cidades. Então, toda a primeira cidade que existiu, ela foi fundada próxima aos rios, por causa da agricultura que começou a se desenvolver nessa época. Tá vendo que eles deixaram de ser nômades? Agora, eles não eram mais nômades, eles não ficavam se mudando. Então, eles se uniram, dessa união eles perceberam que eles poderiam, posso aqui, ó, podemos se unir para a gente plantar, para a gente caçar junto, para a gente pescar. Então, é interessante a gente começar a criar regras. Quais são as regras que tem que ter aqui onde a gente vive? Nossa, será que não é interessante, de repente, a gente escolher uma pessoa para olhar essas regras? Então, foram assim que surgiram as primeiras cidades do mundo. Essas primeiras cidades surgiram lá no continente asiático, às margens do rio Mesopotâmia. Só que aqui é interessante a gente vai falar aqui do Egito, porque o Egito acabou que a gente aprofundou mais no Egito, que o Egito fica lá em outro continente, fica no continente africano, e as primeiras cidades lá no Egito, elas surgiram na beira do rio Nilo, que é um rio famoso, tá? Então, dessa forma surgiram as primeiras cidades. O que eu quero falar para vocês? A nossa história, ela é dividida em duas partes. Ela é dividida em antes de Cristo e depois de Cristo.
O que significa isso antes de Cristo e depois de Cristo? Nós aqui seguimos o que a gente chama de calendário cristão. Então, o ano de nascimento de Cristo, de Jesus Cristo, ele marca aí essa divisão. Antes de Cristo tinha vida, tinha cidades, tinha povoados. Então, quando vocês virem alguém falando assim, aquela cidade foi fundada em 3000 antes de Cristo. Então, quer dizer que ela foi fundada 3000 anos antes de Cristo nascer. Nós estamos em 2021, quer dizer que fazem 2021 anos que Cristo esteve na Terra. Então, se a gente juntar os 3000 anos antes de Cristo com mais os 2021 anos que a gente está hoje, dá aí 3000 com 2000, dá mais de 5000 anos. Então, quando fala aí antes de Cristo, quer dizer que a gente conta antes de Cristo nascer. Porque o que acontece? Eu vou mandar um vídeo, eu vou mandar ali 3 vídeos para vocês complementares, e em um deles vai falar ali o ano que a cidade foi fundada, ali não sei quantos mil anos antes de Cristo. Para vocês saberem isso, que antes de Cristo marca o tempo antes de Jesus Cristo nascer, tá? Bom, pessoal, deixa eu só olhar aqui se eu tenho que falar mais alguma coisa. Se isso é o nosso conteúdo por esse momento. Lembrei de uma coisa que eu quero falar para vocês. O que caracteriza um município hoje? Hoje, para a gente falar que um lugar é um município, é necessário que haja uma prefeitura. Por exemplo, aqui em Campos Gerais, a gente tem o distrito de Córrego do Ouro, que muita gente fala, nossa, mas por que não separa Córrego do Ouro de Campos Gerais? Córrego do Ouro não tem prefeitura. Então, a prefeitura de Córrego do Ouro é a prefeitura de Campos Gerais. Todo município hoje, para ser considerado um município, ele tem que ter uma prefeitura. Então, isso é condição fundamental. E outra coisa que eu queria falar, qual foi a primeira cidade brasileira? Aqui no Brasil, a primeira cidade ela é São Vicente. Ela é uma cidade capixaba, uma cidade que fica lá no estado do Espírito Santo. Ela é litorânea. A palavra litorânea, litoral, eu vou falar muito nas aulas de história. Quando eu falar litoral, litoral significa na beira do mar. Então, quem já foi para a praia, foi para o litoral. Então, quando eu falar que uma cidade é litorânea, significa que ela fica na beira da praia, tá? Então, aí quem já foi para a praia, foi para o litoral. Então, as primeiras cidades brasileiras, elas foram fundadas no litoral. Até mesmo porque quem descobriu, entre aspas, o Brasil foi Portugal. Isso daí, há 512 anos, o Brasil era habitado pelos índios. Eu vou contar essa história depois melhor para vocês. Mas aqui o Brasil ele era habitado pelos índios. E aí Portugal tem uma historinha atrás disso. Nas próximas aulas eu conto. Portugal acabou que foi o primeiro país que chegou nas terras atuais do Brasil. Então, a gente atribui a descoberta do Brasil a Portugal por isso. E aí, as primeiras cidades que foram fundadas, como ele chegou pelo mar, as primeiras cidades fundadas foram no litoral, foram na beira da praia, foram litorâneas, tá? E aí, a gente tem como, historicamente falando, que a primeira cidade brasileira é a cidade de São Vicente, que fica lá no estado do Espírito Santo, tá? Bom, pessoal, o próximo vídeo eu entro fazendo leitura com vocês, ok? Um abraço e até logo!